Olá a todos! Como são anteriores à história escrita, os primórdios da agricultura são obscuros, mas admite-se que ela tenha surgido de forma independente em diferentes lugares do mundo, provavelmente nos vales e várzeas fluviais habitados por antigas civilizações, entre 10 e 12 mil anos atrás, durante a pré-história, no período neolítico ou período da pedra polida. O crescimento da agricultura orgânica renovou a pesquisa em tecnologias alternativas, como o manejo integrado de pragas, a criação seletiva e a agricultura de ambiente controlado. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamadas pecuaristas. Nossa convidada de hoje, Fabiola Fidelis Módulo Passos, é agropecuarista e fez o caminho inverso ao que estamos habituados a observar. Mudou-se da zona urbana para o campo. E para se integrar totalmente ao ambiente, buscou formação específica através de cursos ministrados pelo SEBRAE e SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tais como processamento artesanal de leite, processamento artesanal de carne suína, programa Turismo Rural, casqueamento de bovinos, programa Novo Olhar sobre organizações comunitárias, leite, produtos agroindustriais como forma de agregação de valor, programa Pecuarista Leiteira, Proleite, cana-de-açúcar, colheita e utilização na alimentação, inseminação artificial em bovinos, jardineiro, implantação do jardim, seminário regional da cadeia produtiva do leite, processamento artesanal de pães, processamento artesanal da mandioca e algumas palestras abordando os seguintes temas: energia fotovoltaica, organização comunitária e leite saudável. Muito bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa transição, de como foi sair da zona urbana e passar para a zona rural. E por que você se mudou da zona urbana e optou ir para a zona rural? Foi quando eu comecei a namorar. A gente começou a namorar, resolveu casar. O meu marido já trabalhava na zona rural, já trabalhava com uma produção de café, com gado leiteiro. E quando a gente casou, a gente foi morar num sítio que era propriedade da minha família. Fez essa opção. Isso. Diversão. E como é o dia a dia na zona rural? A gente levanta cedo, meu marido levanta por volta de umas 5 horas da manhã e ele vai e faz o trato do gado, depois ele tira o leite. Enquanto isso, eu organizo as crianças para estarem indo para a escola, a perua passa na porta de casa, então leva eles. Ele tira o leite, depois a gente já invasa os leites, porque a gente vende um pouco, e depois eu faço a produção de queijos. E como você define esse espaço urbano e o rural? Porque você já viveu nos dois, né? É muito diferente, né? Sim, bastante. Eu acredito muito que a zona rural, ela acaba tendo mais qualidade de vida. Por mais que a cidade, ela tenha as opções a nosso favor, tudo mais próximo, tudo mais fácil, né? Eu ainda acredito que a zona rural é melhor para a criação dos filhos, você tem a sua produção na porta de casa. E atualmente, quais são os produtos que antes você comprava, né? Ia ao supermercado, nas feiras livres, e agora você retira da sua própria terra? É tudo produção nossa. A gente tem frutas, a gente tem centenas de frutas na propriedade, a gente trabalha com porco, com galinha, ovos, a horta, o leite. E é tudo lá, a gente faz a carne de porco, a gente mata o frango, a gente colhe as frutas e é bem mais saudável, é mais sustentável.
Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Muito, e é bom para as crianças. Com certeza. E quais são e você deve ter dificuldades também, né? Quais são as maiores dificuldades que você encontra no trabalho do campo? Qual é a maior preocupação de quem vive no campo? A valorização. Hoje em dia o produtor rural ele não tem valorização, os produtos não têm valorização, a gente acompanha reportagens, a gente acompanha na internet, então assim, tem alguns produtos que precisa de cuidados, precisa de algum veneno, uma adubação, então assim, as pessoas falam muito mal desses produtos, só que ninguém vê o trabalho que você tem ali atrás, é ficar debaixo de sol quente, ficar debaixo de chuva, para você cuidar daquela lavoura. Tem um determinado tempo, né, para você plantar, esperar. Sim, hoje eu mexo com o nosso foco é a produção de leite. Então, assim, você tem que esperar a vaca produzir aquele leite. Ela demora, então você tem que cuidar dela. Tem todo um trabalho por trás disso. Então, não tem a valorização disso. Hoje o produto é barato para você comercializar e o custo para você produzir é alto, porque um saco de ração é caro. Entendi. E a horta também é no mesmo sistema? A horta é produção caseira, só pra gente. A gente não comercializa. Não. Mas assim, não vai nada. É só adubação com esterco de vaca mesmo. Entendi. E alguma vez, diante dessas dificuldades, né, mesmo comparando a vida urbana, e você pensou em desistir do campo e retornar para a cidade ou não? Não penso. Meu marido, antes a gente tinha uma outra propriedade e quando a gente optou por vender essa propriedade, porque a gente queria focar no gado, nessa outra propriedade a gente trabalhava com café. E como eu comecei a mexer com os queijos e foi dando certo, a gente resolveu optar por focar no gado. Então ele falou, e se a gente vender a propriedade, for morar na cidade para dar uma vida mais facilitada para as crianças? Eu não aceitei. Eu falei, não, eu quero morar na zona rural. Eu acho que o ambiente é mais acolhedor, é mais gostoso. Você quando vai passear, você gosta de ficar num lugar tranquilo. Eu tenho esse lugar tranquilo para oferecer para os meus visitantes. O tempo todo, né? Sim. E como é o relacionamento na comunidade rural? Assim, mesmo que os vizinhos eles ficam um pouco distantes, né, uns dos outros, a gente sabe, nas colheitas, nas divisões dos pastos, existe essa troca de produtos? Sim. Na antiga propriedade que a gente tinha, os vizinhos eram mais próximos. Então sempre tem essa. Tinha um vizinho que ia lá, fazia a adubação do café, roçava o café, aí tipo meu marido pegava o trator e fazia um serviço para eles e arrumava uma cerca, o pasto, ou você aluga o pasto, ou você faz um acordo, então você cuida do pasto, cuida da cerca e a pessoa te cede um pasto. Na propriedade que a gente está hoje, a gente tem um pasto, então meu marido ele arrumou a cerca, vai cuidar do pasto, em troca a gente vai usufruir desse pasto. Tem essa interação com os vizinhos, né? Sim, precisa disso. Perto da onde a gente mora hoje, tem um barracão de festa, então sempre tem a janta. Então toda quarta-feira o pessoal vai nessa janta. Né? Sim, a gente, na outra propriedade que a gente pretende fazer nessa nova também, a gente rezava terço. Todo mês de junho, no dia 29, é dia de São Pedro. O meu pai era Pedro. Então a gente colocou o nome do sítio de São Pedro e reza o terço. Em homenagem ao pai. E todo ano a gente reza e todos os vizinhos aparecem. Aí tem as quitandas, que são todas caseiras, feitas no forno a lenha. Então eu acho que tudo isso é diferenciado e você não encontra na zona urbana. Né? É específico, né, da zona então, assim, rural. É bem unido o pessoal, a comunidade. E existem situações, assim, em que é necessário improvisar? Você já viveu situação como transporte, com animais? Como, assim, às vezes tem um bezerrinho doente lá no pasto longe, e aí, como faz? Tem algum improviso nessas situações? Já tivemos vários. Levar para o veterinário, trazer para perto, como é? Já tivemos vários, a gente já carregou porco, a gente tem uma Brasília, a gente já carregou porco nessa Brasília, a gente já carregou frango,
Meu marido, ele é muito impaciente, então quando ele vai num lugar e ele acaba comprando alguma coisa, ele já quer trazer. Então a gente já puxou, na carretinha a gente já puxou bezerro, a gente já colocou bezerro dentro do carro, a vaca veio. Lógico, nada que judie dos animais, claro, mas de um pedacinho de um pasto para perto de casa. Então já aconteceu isso, uma vaca um dia criou perto de uma cerca, então judiou do bezerro, ele trouxe esse bezerro no colo até o curral. Eu sentei no chão, limpei a boca do bezerrinho, coloquei na teta da vaca para ele poder mamar. Cachorro a gente já carregou dentro da Brasília e é muito divertido, as crianças adoram isso. Então, existe rotina na vida do campo? Acho que não, né? Depois disso tudo. Não tem. Cada dia é específico. Tem uma rotina do que a gente precisa, das obrigações que precisam ser feitas. Certo. Tirar o leite, limpar o curral. Tem toda uma demanda por trás sobre a saúde desse animal com o trato, a higiene do ambiente. Tem os porcos, as galinhas que você tem que tratar, você tem que lavar aquele chiqueiro. Então tem todo um processo, você tem que aguar as plantas, as hortas. É um trabalho diário, né? Mas nada assim, às vezes hoje você vai cuidar do gado primeiro, às vezes você precisa depois cuidar de um porco, às vezes no outro dia é o contrário. E assim, é um trabalho diário, com carinho, acompanhando Sim. o processo da evolução, do crescimento das plantas, dos animais, né? Esses dias os cachorros pegaram um ouriço, então ficou cheio de espinho, a gente foi lá e cuidou deles, porque é muita judiação, a gente tem que cuidar deles também, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que cuidar da saúde deles, do bem-estar. E você já falou que você interage com as crianças, né? As crianças participam dessa vida, dessa rotina. E como é educar os filhos no campo? Assim, contato direto com os animais, com a terra, com as plantas. Eles participam dessas atividades diárias? Eu tenho 3 crianças. Os 2 mais velhos, eles vão junto com meu marido no retiro e bebem leite tirado na hora. Eles bebem leite com café, bebem leite com achocolatado. Esses dias meu marido foi pegar umas abóboras para jogar para os porcos. Os 2 foram junto. Meu menino está com 9 anos. Ele amontoou essas abóboras para ele pegar. Então eles participam para jogar um trato para as galinhas. Meu menino corre atrás de galinha, pega a galinha quando escapa. Então eles estão sempre presentes. Na horta eles ajudam a colher. Às vezes vai lá, pega um cheiro verde para mamãe. Eles vai lá e Conhecem, pegam. Né, os produtos. Frutas eles penduram em todas plantas. as árvores para colher fruta. E eles gostam, eles comem num pé. Eu acho que não tem qualidade de vida melhor. Realmente não. Bem, estamos quase chegando ao final do nosso programa e antes de começar, você me disse que está muito otimista com o seu novo empreendimento, que é a produção de leite e queijos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é essa produção? Qual é o empenho que você tem nessa produção? E diante de tanto curso que você fez, né, profissionalizante nessa área de leite, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu estava grávida do meu 3º e fiquei sabendo de um curso de processamento de leite. E fui fazer. E nessa conversa, um bate-papo, uma amiga comentou que ela fazia, foi uma produção de queijos trufados, então são queijos diferenciados. Começou em Belo Horizonte e ela me contando. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu gosto de desafios. Então eu falei para ele, eu vou testar. Perdi muito leite, perdi muito recheio, mas acertei o ponto. E assim, e foi a partir daí, faz uns 3, 4 anos que eu comecei a mexer com essa produção de queijos artesanais diferenciados. Eu faço queijo fresco, faço queijos trufados, como Caconde, que é a minha cidade. A cidade do café, mais de 70%, 90% produção de café, eu resolvi criar o queijo com brigadeiro de café. E deu super certo. E a partir daí a gente foi fazendo outros recheios. E foi amor à primeira vista.
Eu me encantei por essa área, me encantei pela formação de queijo, pelo processo de queijos e comecei a investir. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira produtora de Caconde a fazer essa produção de queijos trufados. O pessoal vendia, mas eram de fora, traziam queijos de fora para a cidade. E quem começou a produzir esses queijos fui eu. E eu fico honrada de saber que incentivei outras pessoas. Claro. Isso é muito gratificante, porque é uma coisa que está dando super certo. Hoje eu vendo na cidade, vendo para fora, participo de feiras também da cidade. Então, assim, é uma coisa bem legal. Eu estou expandindo, quero crescer, quero investir, gosto de desafios, gosto de criar. Então, quando você cria, você posta e a pessoa se interessa por aquilo, a pessoa aprova e gosta daquela explosão de sabores, não tem preço. É muito gratificante. Então, o meu foco hoje é investir num queijo, é investir nesse queijo diferenciado e um dia ser reconhecida. Hoje em Caconde, graças a Deus, sou reconhecido, o pessoal conhece, comenta muito, posta muita foto nas redes sociais. Então, assim, eu fico lisonjeada e agradeço muito a Deus, porque se tudo isso é possível, é graças a Ele, que me deu essa oportunidade e cada vez mais buscando melhorar, buscando qualidade dos produtos e sempre inovando. E você é merecedora, porque é uma batalhadora. Meus parabéns pelo seu trabalho, por essa força, por transmitir para os seus filhos esse gosto pela terra, né, pela agricultura. Muito obrigada, Fabíola. Eu acho muito melhor essa vida no campo. E eu me apaixonei, me encantei por isso. E hoje eu falo que é um amor. Essa produção de queijos é o amor da minha vida. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Citação de Cora Coralina. O programa Feminino de AZ fica por aqui. Até a próxima.